E aí, meus amigos, como é que estamos? Como é que está o coração? Como é que está a emoção que voltou, né, para os lados do Morumbi depois de tanto tempo, depois de tanta dificuldade? 2 vitórias seguidas, meu Deus do céu, haja captopril para segurar a pressão da gente diante do que a gente assistiu nesse último jogo contra o Fluminense, não é? São Paulo Raiz na área com Rony Altieri, agora no YouTube. Convido os amigos para participarem também. E se você não se inscreveu, faz essa gentileza aí, se inscreve para participar do canal. Ok, gente? E aí, como é que tá esse coração? Ufa, que sufoco, um jogo que ninguém esperava mais, que o resultado pudesse acontecer, que a vitória pudesse acontecer, a gente tirou lá da cartola do mágico esse resultado praticamente, né? O São Paulo que voltou a não jogar uma boa partida. Poxa, Rony, nós ganhamos, vamos comemorar, aquela coisa toda, tá? Concordo com vocês e nós vamos comemorar. Comemorei muito mesmo, porque tem que comemorar, né? Para quem vive momentos difíceis, como os que nós vivemos, nós temos que mais é que comemorar e muito a vitória de ontem, inclusive na forma como ela aconteceu, né? Agora, é claro, a gente sempre cai um pouquinho para a realidade, nós vamos exaltar o que aconteceu, nós vamos falar o que aconteceu, mas a gente volta para a realidade. Claro, nós percebemos que o time não jogou bem, ganhou, mas não jogou bem. O melhor cenário qual é? Jogar bem e ganhar, né? Se isso for o ideal, mas não for o possível, vamos jogar mais ou menos e ganhar. É o que seria melhor e o que acabou acontecendo para a gente de melhor no jogo contra o Fluminense, não é verdade? Então, assim, o São Paulo vem para um primeiro tempo com um começo de jogo interessante, como o São Paulo, ele começa de uma maneira até interessante. Mas, assim, esse interessante dura 10, 15 minutos. Não dura mais do que isso, né? Você começa a perceber que você fala assim, o time vai engrenar, e é aí que o time trava. Foi nesse momento que o Reinaldo acertou aquele chute, né? E o Alisson genérico acabou aceitando o chute do Reinaldo. E o São Paulo coloca 1-0 no placar. Esse 1-0 no placar, ele era extremamente sustentável para o São Paulo. É interessante por quê? Porque a partir disso eu imaginei o seguinte, eu falei, o Fluminense tem que vir com tudo agora. E o São Paulo vai se aproveitar demais da saída de bola, vai se aproveitar demais do contra-ataque. Porém, o São Paulo tem um problema muito sério. O meio de campo do São Paulo não está funcionando. O Luan é o único que funciona na função dele, que é desarmar. O Tietchan continua mal, continua com a cabeça na Ucrânia, continua com o fuso horário trocado. O Hernanes não consegue acertar o seu aspecto, principalmente físico. Então você imagina o quê? Você imagina uma defesa rebatendo, você imagina uma defesa sendo pressionada e você imagina um ataque que fica praticamente inacessível se o meio de campo não consegue trabalhar. O meio de campo do São Paulo está pouco povoado. O meio de campo do São Paulo não tem a posse da bola para poder fazer a construção das jogadas todas, né? Então é isso que tem preocupado bastante por força dessa situação dos 3 meio-campistas que eu acabei de falar para vocês. Então nesse aspecto, o ataque do São Paulo acabou não funcionando, a bola não chegava no ataque, e o Fluminense vem para a pressão. Achou aquele gol, aí eu falei, que azar, que fase essa do São Paulo. A bola é encoberta, ela bate no pé da trave e volta para o atacante do Fluminense fazer o gol. Ela podia ir para qualquer lado, não, ela veio ali no pé do jogador do Fluminense para ele fazer aquele gol de empate. Aí eu falei, agora a coisa pode se complicar um pouco, o São Paulo não achou o jogo, portanto o Fluminense de alguma maneira, precisando desesperadamente da vitória, deve vir, né, arrebentando para o segundo tempo. Primeiro tempo, cuca-cuquinha do São Paulo, apesar do empate, né, apesar do 1-1. Viemos para o segundo tempo, o Cuca resolveu mexer no time de novo, tentou acertar aqui, não, vamos com a mesma fórmula mágica que nós ganhamos o jogo da Chapecoense em poucos minutos, né? Claro, cada jogo uma história, mesmo os 2 times sendo bastante fracos. O Fluminense é um time fraco, o Fluminense tem o Guilherme, cara. O Guilherme, que eu pensei que já tinha parado de jogar bola, tá lá jogando ainda, né? Tá jogando ainda no time do Fluminense, enfim. O Ganso
Horrível o Ganso, tarja de capitão, uma má vontade que já nos faz lembrar do tempo do São Paulo. O Ganso que acabou sendo jogador do São Paulo. Foi uma a mais para o São Paulo porque não fez absolutamente nada no jogo do Fluminense, extremamente omisso, né? Pro time do Fluminense, eu acho ótimo isso, porque para mim é um ex-jogador em atividade. Mas enfim, o São Paulo vem para esse segundo tempo, as mudanças não surtem o efeito esperado, o Fluminense tenta apertar o São Paulo, também não consegue, porque não consegue chegar ao gol. É interessante o time do Fluminense tem posse de bola, tem toque de bola, tem movimentação, tem um futebol muito interessante, eu gosto muito do comando tático do Diniz, né? Porém, com as peças que ele tem na mão, mais milagre do que ele já está fazendo, eu acho impossível fazer. E o São Paulo nesse segundo tempo também, a mesma coisa, articulação falha para a bola chegar no ataque, né? O meio de campo extremamente disperso, perdendo bola. Aí a gente tem a entrada do Toró, a gente tem a entrada do Everton, né? Então assim, para ver se tem algum tipo de movimentação diferente o São Paulo Futebol Clube, mas infelizmente você percebe que o São Paulo não consegue se desenvolver. O Igor Gomes tem entrado também, mas não tem cumprido uma função. Eu às vezes acho que o Igor Gomes ele entra sem saber meio o que tem que fazer. Porque é impressionante o Igor Gomes perdido ali naquele meio. Acredito que falte orientação adequada. Até porque é um jovem, é um rapaz novo, né? Eu tenho certeza que o que for determinado ele vai fazer. Só que assim, me parece extremamente perdido. Outro produto subaproveitado no São Paulo. A questão do Pato, gente. A questão do Pato. O Pato hoje, ele vive o seguinte momento. Ele vive um momento de má vontade, né? De baixa qualidade técnica nesse momento e má colocação em campo. Má colocação em campo. Eu não sei porque o Cuca insiste, eu acho que o Cuca tá fazendo um pato assado, né? E tá assando aos poucos o pato. Porque não é possível. O Cuca insistir com o Pato pela esquerda, o Raniel pelo meio não fazendo absolutamente nada. Por que não inverter? Por que não inverter, Cuca? Então você insiste com o Pato, ele não joga nada, também não sei se tá afim ou se não tá afim. Para variar, sempre tem alguém que não tá afim de jogar no São Paulo. E aí ele saca o Pato, né? Mexe no time. O time não responde com muita contundência, não responde com muita vontade. Parece uma coisa assim absurda, parece uma coisa muito estranha da gente ver com os jogadores que o Cuca tem para poder trabalhar e com o tempo que o Cuca tem para poder trabalhar também, né? Ah, Rony, mas não teve nada de positivo, não teve nada de legal, não teve nada de interessante? Teve sim. Achei extremamente interessante. Cada vez mais o Antony mais solto, como eu já tenho pedido há muito tempo. Valeu, Cuca! É isso daí. Eu tenho pedido há muito tempo o Antony mais solto, mais trabalhando essa criação, tá certo? E o miolo de zaga. Pode falar o que for do Arboleda, pode falar o que for do Bruno Alves, né? Hoje o São Paulo tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, e o Arboleda e o Bruno Alves estão cada vez melhor, cada vez mais adaptados um ao outro, né? Cada vez mais encaixados. É claro que de repente aparece uma proposta aí, o Raí foi para a Europa, de repente ele vende o Arboleda e a gente começa do zero. Mas a gente viu apenas esses aspectos positivos na partida de ontem. Ah, Rony, mas o Cuca está dizendo que ele vai ter que trabalhar com o Pato e o Hernani junto. Eu acho que não tem nada a ver a questão do Hernanes e a questão do Pato. Tudo bem, o Hernanes não está bem fisicamente. Ontem até um raizeiro deu a sugestão pra gente. Por que não traz ele pra volância? Né? Como disse o nosso querido Paulinho, professor Bressani. Por que não traz ele pra volância? Por que não traz ele, já que ele tá sem condição física de carregar esse piano aí pra cima e pra baixo? Pelo menos de volante, ele recebe, ele tem um bom passe, ele vai conseguir articular essa saída de bola. Mas enfim, repito, o Cuca tem 1000 chances. Ele tem inclusive a oportunidade de tirar o Pato lá da esquerda e botar o Pato para jogar na outra meia. Trabalha no 4-4-2, Cuca. Dá para trabalhar, né? O Hernanes armando pela esquerda, o Pato armando pela direita ou vice-versa. E você vai ter dois armadores talentosos, você tem o Pato mais veloz, chegando no Raniel para fazer um 2, chegando no Antony,
Sabe assim, eu imagino que dê para fazer uma articulação legal. Eu estou estranhando o Cuca não ter tirado ainda desses ingredientes que ele tem uma receita saborosa, né? Porque ele tem elementos, ele tem ingredientes para trabalhar, para no mínimo deixar o São Paulo onde o São Paulo está hoje, que é a 4ª colocação. Continuo exigindo, continuo pedindo cada vez mais do Cuca para o desenvolvimento do time do São Paulo, né? Para que o São Paulo possa produzir mais, para que o São Paulo possa fazer muito mais do que tem feito. Uma coisa ficou legal e eu acho que a gente tem que comemorar e bater palma. Gente, é o seguinte, você vai no Maracanã, você pega o Fluminense e você ganha, eu não vou reclamar, eu só vou me preocupar, sempre é o que eu sempre digo, esse futebol que foi jogado no Maracanã é o suficiente para levar o São Paulo ao título, que eu quero também, que eu almejo. Ah, não, você está querendo demais. Não, eu não estou querendo demais, porque a camisa do São Paulo exige isso da sua coletividade. Exige a confiança, exige dos jogadores um comprometimento com o título sempre. Não importa o que esteja disputando, né? Então, assim, esse futebol é o suficiente? Não é o suficiente. A vitória é importante, são 3 pontos, enfim, é muito importante para o São Paulo isso daí. E é sintomático, né? E é sintomática a situação, porque você vai no Maracanã, 50 minutos do segundo tempo, num lance que ninguém viu, né? O VAR chama, o árbitro confirma, você fala, meu Deus do céu, o Reinaldo bate, meu amigo, isso é sintomático, né? É sintomático de que melhores momentos, melhores tempos estão para chegar no São Paulo Futebol Clube. E é claro, no mundo do futebol tem a superstição, no mundo do futebol tem a sorte, tem o azar, todos os componentes que a gente tenta evitar para o nosso dia a dia e para a nossa vida, no futebol ele acaba tendo o seu peso, acaba tendo a sua influência, não é? Então é nesse sentido que a gente começa a entender que de repente o São Paulo consiga desenvolver o seu futebol da melhor maneira que o São Paulo possa conseguir desenvolver por esses tempos, né? É justamente o que nós precisamos, fazer pontos, ganhar partidas, parar de empatar jogos, né? Eu costumo dizer sempre, quem empata não vai a lugar nenhum, gente, não cai, mas também não vai para lugar nenhum, não é campeão, não vai para Libertadores, acaba não fazendo nada. E a gente sempre quer e a gente exige o São Paulo sempre entre os primeiros colocados. É o mínimo que o Cuca tem que entregar com o seu elenco para a coletividade tricolor, não é? O São Paulo que tem agora folga na próxima rodada, pega o Santos em casa, né? O líder do campeonato praticamente. O São Paulo, então, que folga uma rodada e pega o Santos. Cuca, você tem mais 15 dias para trabalhar, Cuca. Você teve as férias, né? O time não joga de quarta-feira e você tem mais 15 dias, você tem umas 2 semanas para trabalhar. Também conhecido como meio mês. Por favor, né, Cuca? Pelo amor de Deus, né, Cuca? Vamos arrumar esse time, fazer esse time se empenhar, trabalhar muito mais essa bola, jogar muito mais daquilo que tem jogado, tá? Claro, o destaque fica para o final, o destaque, a apresentação do Reinaldo, né? Até coloquei nas notas, o Reinaldo tem nota 2 pela partida dele ontem no Maracanã, certo? E 9,75 pelos 2 gols que ele fez e acabou dando a vitória para o São Paulo. O futebol é cheio dessas nuances, o futebol é cheio dessas situações, né? Em que no momento você está odiando determinado jogador, odiando determinada partida por aquilo que não está sendo apresentado e passados alguns segundos acontece aquilo tudo, o cara vai lá e faz o gol. Você imagina se ele perde aquele gol, se ele perde aquele pênalti. Enfim, resumindo, a história na frente vai contar que o São Paulo ganhou do Fluminense no Maracanã por 2-1, com 2 gols do Reinaldo. Queiram os amantes do Reinaldo, queiram aqueles que detestam o Reinaldo. Eu confesso a vocês que não sou um dos que mais gosta do Reinaldo, principalmente nos últimos tempos, tenho pego muito no pé do Reinaldo, né? E imagino que, de repente, a chave virou
ele encorpa, fez 2 gols, foi o capitão do time. Meu Deus do céu, Cuca! Que sorte, hein, meu amigo? Que sorte! O resultado caiu no seu colo. Então vamos aproveitar a partir de agora para que o São Paulo possa deslanchar. 15 dias de treino, Cuca. 15 dias para trabalhar os jogadores, para descansar os jogadores, para bater no Santos. Não pode ter outro resultado. Ah, mas é claro. Não me interessa que é clássico. Não me interessa que o São Paulo é um baita técnico. Não me interessa que o Santos é líder. Não me interessa nada disso. Com todos os elementos que o São Paulo tem hoje na mão, né? O São Paulo tem a obrigação de ganhar lá no sábado de agosto, lá no segundo sábado de agosto, contra o Santos Futebol Clube no Morumbi, né? Cobertura total do São Paulo Raiz para esse jogaço. O Morumbi vai estar lotado, logicamente, né? E é a oportunidade gigante de o São Paulo engatilhar a sua 3ª vitória e poder, aí sim, deslanchar, encorpar e partir rumo ao título. É isso que nós precisamos, né? E é isso que toda a coletividade tricolor quer e exige nesse momento. Pessoal, convide o amigo São Paulino para conhecer o canal São Paulo Raiz com o Rony Altieri, tá ok? E a gente vai aparecendo aí com outros vídeos para falar um pouquinho mais do São Paulo com vocês. Aquele abraço especial, tudo de bom pro pessoal São Paulino, grande São Paulo, avante São Paulo, tamo junto, gente, até mais.